Opa, boa noite, quem for chegando. Só o comentário aqui. Esperar a minha convidada chegar para começar o bate-papo. E aí, Grazi? Tá me ouvindo legal, Grazi? Já dá esse feedback aí. Já pra eu saber. Massa. Hoje vou conversar com uma amiga minha. Hoje o papo vai ser legal. Hoje vai ser bem show. Opa, e já tá por aqui. Só esperar a solicitação. Hoje vai ser bem conversa. Não vai ser nem tanto entrevista. Uma própria conversa ser mais dialogada. Uou! Oi, E aí, querida, tudo bem? tudo sim, Avni, com você? Estamos vivendo, né? É É a real. pergunta, é a pergunta mais difícil de responder nos últimos tempos. Você está bem? A pergunta tem sido bem complicada de responder. Mas a gente está levando, né? É verdade. A conjuntura do nosso país não tem deixado, fora essa pandemia, a gente tem que enfrentar o verme também. Hum, Tá tenso. Mas vamos é. seguindo. Oi, Vamos mandar logo um oi aqui para sua tia Penha. tia Penha. Gente que for chegando aí, quem não sabe do que se trata, sou Abner, sou músico, jornalista, venho recebendo artistas, produtores, gestores, uma galera de gente conversando sobre os mais diversos assuntos que se possa imaginar. Há conversas que são um pouco mais contraídas, outras são um pouco mais sérias. Hoje vai passear entre as duas coisas. Porque hoje eu tô com uma querida, uma amiga que eu até perguntei a ela como é que eu ia apresentá-la, porque é tanta coisa que essa mulher faz na vida que é Menino. até difícil. Mas ela é jornalista, multiartista, né? Na fila dos talentos ela passou várias vezes, já recebeu vários. E também é uma ativista do movimento negro, da mídia livre. E a gente vai passear por essas facetas. A gente vai Sim. passear um pouquinho no perfil, mas também depois eu quero a gente conversar mediante a toda a conjuntura e todos os contextos e considerando que você é uma pessoa que tem várias facetas, dá É, para pontuar várias coisas sobre vários assuntos. eu, quando estava chamando o povo, eu disse assim: vamos aglomerar, minha gente. É um bate-papo de aglomeração, é pra gente aglomerar, pra gente fazer tumulto. Exato. Meu, Inclusive a galera pode mandar questões aí para a gente pode. responder. Ide, vamos enumerar as funções artísticas primeiro. Primeiro que você desempenha ou desempenhou ou vem desempenhando, né? Que eu sei, né? Você atua como atriz. Eu sei que você também passeia pelas artes plásticas, né? Em alguns Sim, trabalhos de pintura. Se não me engano, você dança também. É isso? também. Eu sei que antigamente você andou escrevendo algumas coisas também, assim, poesias e tudo mais, né? Sim. O que é que veio primeiro dessa brincadeira toda? Rick, beijo. Então, vamos lá. Desde muito cedo que eu já sei que eu nasci pra arte, sabe? Porque, assim, eu sou canceriana, mas eu fui uma criança muito pisciana. Eu só Eita, via, assim, tipo, no mundo da lua, assim, só no mundo da imaginação. Fui chamada várias vezes no supermercado, minha mãe, né, que eu vivia perdida. Eu entrava nos universos, eu era muito aclamada. E
E eu era do tipo de criança que organizava teatro na porta da minha casa. Eu chamava as minhas amigas da rua, a gente montava os espetáculos. Eu fazia os figurinos, eu fazia o cenário, eu que dirigia, eu que distribuía papéis. E os adultos tinham que pagar com comida, né? Eles traziam as comidas, era o tipo de ingresso para poder ver o nosso show. Uma Então, visionária aí, viu? é, desse jeito. E eu sempre tive isso muito forte em mim, sabe? Tive isso da arte muito, muito, muito forte mesmo. E com o tempo, minha mãe também já percebendo, né, esse lado artístico, me colocou no balé. Meu primeiro contato mesmo foi com balé. Eu entrei no balé enquanto criança, fiquei ali até por volta dos 12 anos no balé clássico, né, no balé clássico. Mas sempre tendo essa muita vontade de teatro, sempre essa questão de teatro muito forte em mim. Então eu fiquei muito tempo, na parte da infância, no balé e comecei a fazer teatro a partir dos 15 anos. Aí, a partir dos 15 anos, comecei a entrar nos movimentos de teatro. No tempo em que o IFRN da Rio Branco era ocupado só por artistas. Sim. Só por artistas. Eu entrei no grupo Estalo, com Genildo Mateus, e apresentei A Separação dos Dois Esposos. Foi meu primeiro espetáculo. Né? Eu passei no Festa em Cena, em 2007, onde circulou todos os teatros, né? Todos os teatros da cidade, fora os grupos de fora que vinham. Então, eu comecei mesmo a ingressar no teatro firmemente, foi em 2007. 2006, porque começou o processo de ensaios, laboratórios e tudo mais. Mas 2007 que eu estreiei. E desde então comecei a estar no meio do teatro. Fiz, junto com o Tearte, eles não usam black tie. Tive 2 temporadas seguidas. O Santa e a Porca, 3 temporadas seguidas, assim, 3 anos com o mesmo espetáculo. Tempo bom em que a gente podia ter essa coisa de ter temporadas, né? De você poder estar no teatro com temporadas, assim. Teatro Alberto Maranhão, a Casa da Ribeira, você poder passar por todos eles, assim, me deixava, assim, muito feliz e realizada, né? Hoje é muito A triste gente, quando a gente a vê. gente vai comentar sobre isso. Pois é. E quanto à poesia e às artes plásticas, eu sempre fiz, mas eu sempre fiz muito guardado para mim, assim. Eu sempre tranquei as 4 chaves, assim, bem guardada. E depois, né, comecei conversando com os amigos e amigas, comecei a libertar mais. E até pretendo lançar o livro, olha aí. Já tem 2 projetos de livro encarreados, porque tantas poesias que eu tenho guardadas que aí já dá para montar 2 livros. Então, eu tô nesse Não, projeto. escritora, eu também. É muita coisa no currículo dessa mulher. E a dança desde sempre, né? Desde sempre, assim. Eu acho porque eu sou apaixonada por música, né? Você sabe, eu amo música. Eu acho que assim, eu tenho uma trilha sonora na minha vida. Pra tudo eu ponho música. E a música é isso, né? Ela é a matriz de todas as artes. Então, esse amor pela música me fez entrar por esses outros universos. E é o que me faz potente, sabe? Enquanto ser humano. A arte me faz potente enquanto ser humano. É isso. Muito legal ouvir isso de alguém que não é exatamente da música. É porque se eu falasse isso, talvez, você fala isso porque você é músico e tudo mais, né? Mas eu também penso muito assim, né? De que a música é a matriz de todas as artes É sim. e jamais desmerecendo outras linguagens artísticas, né? Mas é porque Sim, realmente a música ela é uma coisa muito do subjetivo, né? A gente não tem como visualizar. Mesmo que a gente veja alguém tocando, você não está vendo a música. verdade. A música você sente. É sim. Só retomando aqui, porque eu lembrei de uma história assim. Eu sempre às vezes falo como é que quando é algum. Oi, Deixa eu mandar um beijo pra David, saudade dele, por saudade dele, favor, pode cumprimentar os fãs. saudade de David. Beijo. É, eu Desculpa, sempre às vezes comento. Não, tranquilo, aqui é assim mesmo. Eu sempre às vezes comento quando é algum convidado que eu conheço e tal. E minha amiga Grazi, que está assistindo, ela adora as minhas histórias, que ela disse que nada na minha vida é normal. E que eu queria contar como eu conheci você, porque tecnicamente a gente já se esbarrou muitas vezes, mas eu não faço a menor ideia, não fazia a menor ideia de que você era você. E só
no final de 2018, num evento da Estação do Cordel, que eu ia tocar, inclusive, que a gente começou a conversar e de repente a gente se deparou na situação de que, na real, a gente já tinha compartilhado os mesmos espaços, Sim, até exercendo funções cobrindo um evento, né, que foi o MADA de 17. 2017, 17. 2017, que eu não associei você a você. Depois é que eu descobri que você era você. E Grazi adora essas histórias minhas, né? Porque diz que nada é comigo é normal. E realmente, só depois é que eu vim perceber, porque você também é do curso de comunicação. Eu passei por essa casa também, né? Você tá quase caindo fora do lar, né? Eu sei. Mas só para dizer que foi daí que a gente realmente teve contato e daí em diante a gente vem compartilhando algumas histórias bem legais, né? E já entrando no âmbito da comunicação, a gente vai meio que manter Sim, as sim. duas temáticas, né? Você teve uma passagem muito interessante, e aí numa experiência que eu acho muito legal da comunicação alternativa de Natal, que foi o Mídia Ninja. Sim, Aí como da tua professora Heloísa Klein, a querida professora Heloísa Klein, né? Conta um sim. pouquinho desse processo, porque a gente está num momento, por acaso estamos em junho mais uma vez. Sim. E não tem como não lembrar de junho de 2013, que a gente vem que teve meio que foi o surgimento da mídia ninja, quando esse debate de mídia alternativa pegou muita força. Verdade. E a gente está tendo um novo momento de levante. A mídia ninja está retomando força novamente assim de público. Ela nunca parou, mas ser desses momentos de levante meio que fortalece a mídia alternativa pela cobertura, ser uma cobertura de dentro dos atos, diferente da mídia hegemônica, né? Sim. Antes da gente entrar, eu queria primeiro perguntar assim, do interesse, considerando que você tem uma história nas artes, o que é que levou para a comunicação? E já entrando nessa experiência da mídia Ninja RN. Tá. Mandar beijo logo pra Preta. Maravilhosa. Acabou de entrar. Poetisa arretada aí, viu? Preta Vem acabou de lá. entrar. Então, a comunicação social é algo que eu acho que está muito próxima da arte em si. Porque ambas trabalham a sociedade, sabe? Ambas estão ali para as demandas da sociedade. Da mesma forma que a cultura está ali alimentando o imaginário popular, está alimentando a repercussão de pautas sociais também, a comunicação também está aí nesse âmbito, né? E meu âmbito de trabalho na comunicação social é a representatividade e o protagonismo. Então, a gente já parte como artista no senso de justiça, no senso de igualdade, e a comunicação lhe apresenta isso, sabe? A comunicação lhe apresenta que você pode ser esse agente, que você pode ser protagonista, que você pode representar as suas pautas dos seus também. Então, eu entrei na comunicação justamente já com esse fulgor que a arte me trazia. Com esse senso de justiça, esse senso de igualdade, essas pautas que nunca chegavam. Eu sou de periferia, né? Eu sou de periferia e eu vi diariamente, né? Desde das coisas mais básicas que faltava, que era saneamento básico, as escolas nunca chegavam, posto de saúde, essas coisas básicas mesmo, e nunca vi um olhar, né? Nunca ouvi um olhar dos governantes, nunca vi, só mesmo na hora de eleição, né? Aí aparecia aquelas velhas figuras marcadas. Então, eu entrei no universo da comunicação justamente por isso, com esse fulgor que a arte já me trazia e minha vivência, né? Eu sou preta de periferia, o que a gente vê todo dia é injustiça social. Então, isso tudo me alimentou. E quando eu entrei na universidade, eu sempre via. Eu entrei num grupo, assim, na minha turma, tinha apenas 4 negros. Assim, uma turma grande com apenas 4 negros. Era eu e Celina. Você conhece Celina? E o Matheus e o João. Pronto.
Era assim, os quatro negros. Você entrou em que ano mesmo? Eu entrei em 2014. Acho que é 2014. só fazer um registro, porque assim, eu entrei em 2012 e na minha turma, declaradamente negros, tinham dois. Pois é, Só aí pra você gente vê, ver, assim, a evolução é um por ano. para você ver a Uma turma de discrepância, 40. né? Para você ver a discrepância que é, e as pessoas ainda acham que é mimimi, né? Ainda acham que é mimimi. Então, e eu vi as pessoas sempre deslumbradas, assim, tipo, RNTV, eu quero ir pra Globo, eu quero não sei o quê. Só que isso, a gente fica entrando e fica nesse deslumbre, assim, né? As pessoas olhando e você, será que é isso mesmo? E quando você depara com uma coisa que é realmente a sua cara, que é aquilo que você acredita, aí você já tira todos esses estereótipos, vai quebrando, sabe? Parece, eu digo assim, eu entrei na universidade de um jeito e saio de outro, porque realmente esse encontro com a mídia livre, né, com uma mídia independente, me trouxe esse olhar mais social, esse olhar que eu já acreditava, que já estava desperto em mim pela arte e que só fez aumentar, né? Só fez aumentar. E a mídia ninja, né? Como você me falou, foi através de Heloísa Klein, minha professora, isso também foi sua professora. Né? E o contato me fez quebrar muitos preconceitos que eu também, porque a gente, durante a nossa vida, vai criando, né, certos preconceitos. E esse contato com a mídia ninja me mostrou uma nova possibilidade, uma nova maneira de despertar aquilo que eu acreditava como justo para os outros. E foi uma experiência muito rica, muito rica. Eu fiz a cobertura total da caravana de Lula. Fui o julgamento no Rio Grande do Sul, acompanhei no estado da Paraíba a transposição do Rio São Francisco. Quando ele esteve aqui no Rio Grande do Norte, eu estava ali nas coberturas e pude acompanhar, né, esses trâmites, o quanto a gente começa a levantar pautas significativas sobre o movimento negro, sobre feminismo, LGBTfobias. Então, são várias bandeiras que a gente vai conseguindo dar voz, né? A gente vai conseguindo dar voz. E o mais importante é abrindo espaços mesmo, porque não adianta você falar e não abrir espaço para as pessoas que realmente vivem isso, sabe? Que eu acho que a grande diferença da mídia livre para as mídias tradicionais é dar o espaço para que haja a voz daquele que vivencia. E entender muito bem a diferença entre diversidade e representatividade. Não adianta você colocar várias pessoas, uma branca, uma ruiva, um negro, um índio, se eles não vão ter realmente as suas falas, as suas vivências. Né? Não adianta só você diversificar. Tem que dar protagonismo, tem que dar representatividade. Eu também colaborei com jornalistas livres. Também, também. Passei por esse processo. Então, para mim, esse processo com a mídia livre me colocou num âmbito de um agente potente, assim como a arte, de mostrar essas pautas que já me eram inerentes, sabe? De justiça social, de falar, de estar no meu canto de fala como mulher negra, de poder dar vozes para outras mulheres negras. Então, para mim, foi formidável. E também falar de cultura, né? Porque quando gente, vamos botar uma pauta de cultura aqui, pelo amor de Deus, vamos falar de cultura, é bem isso. E o Mídia Ninja tem muito, eles têm muito espaço, a gente abre muito espaço para a cultura, né? Porque a gente acredita nesse agente transformador social que é a cultura. Massa. E é interessante até pontuar assim, que a gente fala de mídia livre e que, tipo, o que caracteriza a mídia livre é que é uma mídia que tem lado. Né? Sim. E isso é importantíssimo porque existe uma confusão muito grande no Brasil em especial, porque o Brasil é um país que a mídia hegemônica, né, usando aqui os termos de Gramsci, Sim, aqui ainda existe muito essa coisa da mídia imparcial, dessa aura da imparcialidade, que é uma coisa que a gente sabe muito bem que não existe. A gente aprende isso na universidade, que não existe. Entendeu? não existe. Na verdade, é o que caracteriza a característica mais forte dos dispositivos de mídia contra-hegemônica é justamente que é uma mídia que ela não tem medo de se posicionar. Ela coloca e ela deixa isso muito aberto
e muito claro para que o público em si possa fazer um melhor julgamento daquela informação que ela recebe. Isso é feito no Brasil, aliás, no mundo inteiro. Sim. Os neoliberais adoram usar os Estados Unidos como exemplo. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país onde a grande mídia, cada canal tem a sua posição declarada. Sim. Né? Agora, a questão é que lá você tem uma garantia de pluralidade entre os canais. Né? Lá o oligopólio é proibido. Então, assim, o cara que é dono de um jornal não pode ser dono de uma TV. Sim. E aqui, o que a gente mais tem são os oligopólios, se a gente for falar disso aqui, né? Embora é um tema até que eu gostaria até da gente pode até se estender um pouco mais, por quê? Eu tenho nesses meus bate-papos, eu já tenho dado muita sorte de marcar com certos convidados e, tipo, dias antes da entrevista, acontecer alguma coisa que o entrevistado tem tudo a ver com o tema. Eu fui entrevistar o Alex Duarte, que é dos Artistas Potiguares Antifascismo. Eu marquei a entrevista no domingo de manhã e no domingo de tarde, foi aquela explosão nos Estados Unidos. Sim. E calhou dele ser daquela semana, que tudo a ver com essa temática. Ontem, pegando uma pauta super quente, há 24 horas atrás, foi recriado o Ministério das Comunicações. Né? E quem assumiu foi um velho conhecido nosso. E que é o Fábio Faria. E a gente sabe muito bem que o Ministério das Comunicações, esse aí, está aí para gerir qualquer coisa, menos as comunicações. Aliás, dá para gerir uma outra comunicação, né? A comunicação oficial, governo e o público e os 30%. Porque eles falam para esses 30%. Não falam para o restante, porque sabe que esse 30% aí de apoio é o que não larga o osso. E aí, essa problemática das comunicações é algo que se arrasta há décadas, assim, da não regulação dos meios de comunicação, que é uma outra pauta que a mídia livre traz também, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, não sei se você está acompanhando, se acompanhou, leu alguma coisa de ontem para hoje, desse novo episódio. Então, eu acho importante, né, porque a gente está no pandemia cultural e enquanto artistas entender o quanto a comunicação é importante, enquanto cidadão, importante é a comunicação e debater nesse momento. Eu acho muito bom você ter esse gancho. Por quê? Porque muitas pessoas subestimam, né, o poder de influência, eu digo influência mesmo de grande transmissão de massa, né, que as mídias têm, principalmente essas mídias hegemônicas, né, formadores de opinião, né, que a gente chama, os formadores de opinião. E quando você não luta por uma mídia democrática, você vai cair nas mesmas coisas, nos mesmos erros, porque enquanto não houver uma mídia democrática, a Dona Maria, o seu Francisco, vai tomar muitas coisas por verdade, né? Hoje em dia vivemos uma febre de fake news, vivemos uma febre de notícias falsas, e se você já tem um canal que é considerado como algo de confiabilidade, né? Ali você confia, ali se o William Bonner falar, eu vou confiar, se fulano de tal, um jornalista, vou confiar. Então, quando a gente não discute a democracia da mídia, a gente também está discutindo um ponto muito forte na sociedade, que é o direito à informação, que é o direito de ver todos os lados, é o direito de você poder ter esse espaço. Então, quando você vem num governo que não vê a mídia como um assunto sério, como um assunto a ser discutido, como um assunto a ser tratado seriamente, porque tem que ser tratado seriamente, a gente percebe que vamos cair nos mesmos erros, sabe, Abner? Porque as pessoas ainda não se tocaram o quanto é importante essa pauta da democratização da mídia. E eu acho de super relevância a gente estar sempre debatendo esse assunto. E quanto ao nosso atual representante, né, a gente não tem muito o que esperar, não. Vai ser mais do mesmo, tá ligado? Vai ser mais do mesmo, vai ser mais do mesmo. Então a gente tem que reivindicar sim, a gente tem que fazer essas pautas sim. Temos que reivindicar
uma democracia midiática. A gente tem que reivindicar que essas mídias sejam democráticas para que haja, de fato, aquilo que eu falei logo no início, representatividade e protagonismo. Não dá mais para ver recortes de uma sociedade branca, capitalistas, que vai trazer sempre as suas pautas, e as pautas populares serem marginalizadas. A gente não tem espaço, a gente não tem acesso, a gente não tem direito a uma construção. Eu acho que é bem isso. Tem que ser pautado, tem que ser pautado. Eu vejo muito que, assim, existe já um senso comum já consolidado da necessidade, das pessoas já entenderam a necessidade do direito à educação, à saúde, segurança, todo mundo já entendeu isso. Mas ainda não se absorveu, eu falo da grande massa, não absorveu ainda a ideia do direito à comunicação, que é tão importante quanto esses outros três. Exato. Ainda não se absorveu essa ideia. Né? Porque a gente tem uma mídia hegemônica, aquela pauta, as questões, aquele debate que a gente vê na faculdade da opinião pública e opinião privada, né? A opinião pública é o que determina que algo é de interesse público, sendo que parte do interesse privado de alguém que obviamente, tem interesses econômicos que tal pauta seja pulverizada e tratada como interesse público, mediante a um interesse privado. Né? Esse é um debate aí que acho que é Habermas, né, que vai escrever sobre... Mas tem que ser levado. A gente tem que... beijo, Rony. Que bom que você está aqui. Mas a gente tem que levar essas pautas a sério, pô, porque não adianta. Não adianta a gente estar ali lutando se você está ali construindo todo dia na sua rede social, nos seus grupos de WhatsApp, sobre essas injustiças sociais que acontecem. Mas se a grande mídia não faz o mesmo, não abre espaços para a gente poder estar expressando o que de fato vivenciamos, fica difícil, né? Fica difícil. Então é importante que a sociedade comece a pensar na democracia midiática assim. E eu milito mesmo. E só pontuando mais um episódio envolvendo a mídia, porque ontem foi um dia muito movimentado. E acontece, teve um episódio que eu achei muito simbólico, e aí já entrando na culpa que a grande mídia tem por tudo que a gente tem vivido hoje, porque ela foi fundamental para esse processo todo. Sim. E ontem eu vi, assim, vi depois, assim, lendo sobre uma cena que aconteceu ontem, que vai muito naquela coisa de quem semeia vento colhe tempestade. Colhe tempestade. E eu vi uma cena assim que eu acho muito, assim, merece uma análise semiótica muito grande, né? Todo mundo viu o episódio do cara que entrou armado de uma faca na sede da Globo, fez uma repórter refém. Só que o que me chamou mais a atenção é que sobrou para Ali Camel negociar com ele. E assim, para quem não sabe, Ali Camel é o diretor-geral de jornalismo da Globo. Né? Assim, é o cara que determina a linha editorial e que foi responsável por essa patifaria, por o braço midiático dessa patifaria, né? E que se virou contra a própria organização Globo, né? Porque não existe vácuo na política, as pessoas têm que entender isso, não existe vácuo na política. Não mesmo. Alguém ocupa. E ter visto Ali Camel tendo que se prestar o papel de negociar foi assim o auge. Não que eu tenha achado. Foi o auge. Não que eu tenha achado uma cena maravilhosa. Pô, a repórter fica refém. Mas, assim, foi que tipo, a tapioca vira, meu amigo. Você, cada um que lute pra estar. Vocês que lutem. Vocês que lutem. E cada um que lute para estar do lado certo da história. Porque a conta chega pra todo mundo. Chega mesmo. Chega Foi um episódio. É um episódio lamentável, porém, é como você disse, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Porque esse processo que a Globo passou, né? Desde que começou a fazer espetáculos, né? Porque não era nem o jornalismo da Globo do momento em que começou a questão de Lula, né? Da questão do julgamento de Lula, era espetáculos por cima de espetáculos, eram
e fora na campanha de 2018, né? Eu colocaria até mais longe, porque para mim, nós ainda estamos em 2013. Sim, é verdade. Então, para mim, o processo começa dali. A Não, análise vem mas dali. é mesmo, mas é mesmo, mas é mesmo, mas é mesmo. Eu estava até conversando no programa Rapadura Consciência, que inclusive vai amanhã, podcast, todo mundo ligado. Opa, vai E estar onde? Vai estar onde? vai estar Disponível onde? vai estar disponível no Rapadura Consciência. E depois Uhum. eu vou linkar no meu Stories, aí vocês já vão direto. Vai estar em Spotify Ah, e show. vai chegar para todo mundo. Eu vou depois passar as informações bem direitinho. E a gente tava Massa. e uma das perguntas que vieram a mim, que né, eles falam, as coisas surgem do nada. Nada surge do nada. As coisas não acontecem do nada. Simplesmente há toda uma linha que você pode acompanhar claramente como que as coisas acontecem. E o tema de amanhã vai ser sobre o fascismo, né? Que eles pensam, começou do nada aqui no Brasil. Eles falam, não, não é do nada, não. É uma construção, sabe? É uma construção, é uma construção. E é muito bom você lembrar disso, Abner, porque as pessoas já começam a despertar para isso, para Uhum. ver que tudo é processual. Então, por isso que é importante que a gente tenha nossas pautas, que a gente lute, que a gente seja ativos nas mudanças, porque só faz perpetuar se a gente não tá ali pautando, se a gente não tá ali, sabe? Então, é muito importante Uhum. esse E essa processo. leitura histórica é importantíssima porque o nosso fascismo tropical, vamos colocar assim, né? Ele vai ter particularidades diferentes do, do europeu. No caso da gente, na verdade, são reverberações desde 1500, né? Assim, Sim, são mutações ao longo do tempo que vem chegando e desembocando em 2020 e que vão ter momentos assim ao longo da nossa história em que ela vai estar mais visível, né, como agora, e sim, momentos mais adormecidos, né? Mas são comportamentos que sempre estiveram aí mediante a toda a elite do atrás, como diria o Gessé Souza, né, que comanda esse país desde sempre. é verdade, é verdade. E quanto no âmbito da cultura, eu acho que o processo de fortalecimento da cultura popular está muito atrelado a isso, sabe? Nessa questão de defendermos certas pautas. Por que eu digo isso? Porque quando a gente tem, já que a gente está falando de mídia e cultura ao mesmo tempo, Uhum. quando a gente tem uma cultura que dá foco àquilo que não é nosso, isso vai enfraquecendo de uma maneira tão brutal e muitas coisas vão se perdendo, sabe? E muitas coisas vão se perdendo. Então é importante que os artistas tenham consciência de lutar também pela mídia, é justamente nisso. É saber que a mídia é capaz sim de fazer um movimento contrário a esse que a gente faz de fortalecimento, né? Porque a partir do momento que vai inserindo produtos que não são nossos, que vai sempre colocando não que eu faça a questão de ter globalização cultural, né? Uhum. Mas eu acho importante que tenha, sim, a questão da cultura popular, daquilo que é nosso, daquilo que é brasileiro, daquilo que é produzido pela gente, sabe? Também nas mídias, que é um ponto-chave. Por isso que é importante a gente estar comentando sobre mídia também aqui nesse espaço, que é espaço cultural, que é para os artistas também tomarem consciência de que é importante lutar também pela democracia da mídia. E por esses espaços que também são nossos. São nossos, sabe? Eu quero ver o Fuxico de Feira na Globo brilhando. Eu quero ver Carol, sabe? Eu quero ver minha gente também, sabe? E não só no espaço regional, não. É no espaço nacional. Eu quero ver os tambores de baque de dados. Eu quero ver maracatu, sabe? É isso. São essas coisas que a gente não percebe. Por exemplo, eu não quero ver só nordestinos representados apenas como faxineiros, como porteiros, como os engraçadinhos, sabe? Eu quero ver mais além disso, sabe?
Eu acho que a verdadeira representação que a gente deve ter para a gente sair do estereótipo, para a gente mostrar a nossa cara. Então, enquanto não chegar alguém dos nossos nesses espaços, não vai haver mudança. Não vai haver mudança cultural também. É por isso que é importante sempre falar de cultura, falar de espaços midiáticos também. E você tocou nesse ponto, foi interessante, porque detalhe, assim, aparecer na mídia é aparecer não como sendo exótico, porque quando aparece é sempre como o exótico, O sendo que a exótico. gente é o que é daqui mesmo, mas é apresentado como exótico porque não está dentro do modelinho padrão industrial comercial, aí apresenta sempre como o exótico, né? E essa questão, esse debate dos artistas terem consciência disso, eu já, desde quando eu comecei a adentrar um pouco mais sobre o debate da regulação de meios de comunicação, era algo que eu pensava muito. Pô, isso aqui, os artistas deveriam estar presentes nisso aqui também, porque isso não interessa só a comunicadores, não. Não, jamais. Por exemplo, a galera da música, pega uma cidade como Natal, por exemplo. Se você, a única emissora de rádio que você vê uma programação das músicas produzidas aqui no Rio Grande do Norte é a Rádio Universitária, que é uma rádio pública. Sim. E se você publica já explica muito por que ela toca, né? Porque é uma emissora pública, ela vai ter um compromisso com essa produção. Mas nas rádios comerciais, a gente sabe muito bem o que é que comanda, né? Que é um espaço totalmente comprado. E aí Isso. são os artistas que fazem parte de uma indústria musical que se autossustenta, vai ter recursos para comprar esse espaço. Os artistas as independentes, que têm um trabalho autoral de altíssima qualidade, que a música do RN não deixa a dever a nenhuma outra, mas eles são totalmente excluídos, são colocados totalmente à margem Sim. desses espaços, mas os artistas também não chegaram ainda junto nesse debate que venhamos e convenhamos, a gente não conseguiu convencer nem todos os comunicadores, né? Essa é a grande verdade. A gente ainda tem essa pauta ainda está muito fechada no ambiente acadêmico e nem mesmo no ambiente acadêmico a gente ainda conseguiu ter uma grande aderência dessa questão. É verdade. E a gente tem tantos artistas maravilhosos, né, que não ganham a notoriedade das pessoas justamente por não ter esse espaço, justamente por não ter essa abertura. E é foda isso, é muito foda. É muito foda. Foda e triste, né? Muito triste porque são pessoas que enriquecem a cultura, tanto e de diversas áreas. A gente tem dramaturgos, a gente tem artistas plásticos, temos poetas, temos musicistas, cantores, atrizes, atores, enfim, dançarinos, dançarinas. Temos vários tipos de expressões artísticas aqui no Rio Grande do Norte, maravilhosos, maravilhosos. E não tem essa abertura, sabe? É muito triste quando a gente não fortalece a cultura nesse sentido de dar espaço. Então, enquanto isso não acontece, eu digo para as pessoas que divulguem, sabe? Que compartilhem, que cheguem junto, fortaleçam essas pessoas, porque no âmbito mesmo midiático de massa, né? Nesse âmbito hegemônico, não vai ter enquanto a gente não lutar por essa mídia democrática. Então, enquanto isso não acontece, enquanto essas pautas não estão ali, vamos fortalecendo os artistas, né? Os artistas da terra. Vamos chegar junto. Vai ter um sarau. Vamos nesse sarau. Vamos chegando. Vamos fazendo como podemos. O que não pode acontecer é que esses artistas sejam invisibilizados, sabe? Não pode haver uma invisibilização. Então, como a gente fortalece a cultura? Eu estava num bate-papo em que essa pauta a gente fazia, né? Como fortalecer a cultura? É isso, é chegando junto, minha gente. Vamos chegar junto, vamos enaltecer. A gente tem artistas maravilhosos, maravilhosos. Então a gente tem que enaltecer cada vez mais. E ter em mente que a mídia tem que ser democrática. Enquanto não acontecer isso, esses artistas serão invisibilizados.
Então, é importante a gente ter essa visão de ter uma coisa aliada à outra e que os artistas se mobilizem nesse sentido também. Exato. Porque a gente está vendo, por exemplo, uma cidade como Natal, o principal jornal basicamente extinguiu o caderno de cultura, né? Houve um passaralho, né, como a gente chama no jargão jornalístico, né, uma demissão Sim, em massa. Basicamente todo o setor de cultura da Tribuna do Norte foi demitido. E, assim, para mim o maior exemplo de escassez de espaço é o que eu tenho escutado quando eu convido alguém para bater um papo e, tipo, isso aqui é um projeto super despretensioso. É quase que um passatempo para esse processo de isolamento social. E já mais de um, assim, já foram vários que me falaram a mesma coisa, assim, pô, tem que continuar, porque a gente sente falta de um espaço para a gente poder falar também. E, tipo, é algo super despretensioso. Então, assim, é tão escasso esse sim. espaço que qualquer projeto mínimo que seja, já se agarra, porque não, tem que. São espaços que a gente tem, vão pegar ocupado. Eu acho que esse fim do caderno da coluna Viver da Tribuna meio que chacoalhou alguns, sabe? Chacoalhou alguns que já se tocaram, porque era uma caderno que tinha uma certa abertura a querida aqui, a Alma disse aqui, né? Assim, precisamos parar de pensar de forma competitiva e agir mais coletivamente, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho Preta, que é o é ponto. preta, foi preta que falou. Eita. É, preta que falou. Mas é verdade, E a esse, gente esse tem que lance do coletivo, né? Eu acho que é a onda do momento. Eu acho sim que a gente tem que pensar coletivamente e ir nos fortalecendo entre nós, sabe? Porque se não houver esse fortalecimento entre a própria classe, fica difícil, fica muito difícil. E a gente tem que entender quais são as nossas necessidades, né? Apesar dos vários segmentos, mas nós temos pontos em comum. Então, quais são essas necessidades? Como a gente pode estar se articulando contra isso? E nessa mesma onda de fascismo, eu também questiono sobre isso, sobre esse processo de coletividade, como a gente pode combater a censura nas artes, Sim. sabe? Como a gente pode combater essa censura nas artes? A A gente gente teve um, vive a gente teve um exemplo bem escrachado aqui na RN, né? Com o Claude Shakespeare. isso. Tivemos né, esse momento triste e bizarro, né? A gente, em pleno século XXI, em pleno 2000, no caso lá, 2019, está sofrendo censura. Então é importante que a classe artística comece a pensar nessa pauta de como podemos combater e enfrentar esse tipo de atitudes, coletivamente falando, sabe? Porque isso vai pegar de uma maneira muito forte, Abner. A gente já tem editais que tem uma penca de exigências dos quais me prende muito, enquanto produção artística. Isso é intolerável. Nós que vivemos de arte, que trabalhamos através de editais, isso é sufocante e, ao mesmo tempo, excludente. Totalmente excludente. Ou seja, eu não vou poder colocar a minha peça de arte, seja ela qual for, porque não está sendo dos padrões ditatoriais do atual conjuntura. Então, isso a gente tem que se pensar e mobilizar de que maneira nós estaremos combatendo, sabe? De que maneira a gente coletivamente, enquanto artistas, pode estar combatendo esse tipo de censura. Acho importante que, como Preta falou, da gente pensar coletivamente. Os diversos Exato. segmentos têm suas particularidades? Tem, mas também temos muitos pontos em comum. Então é importante que a gente debata essas pautas, que a gente coletivamente lute para que as coisas mudem, para as coisas mudarem. Senão não vai mudar nada. Não adianta. Ainda mais nesse momento de transformação, porque eu vejo muito assim esse processo
pandêmico também uma transformação nas artes, porque vamos repensar muita coisa, até no próprio fazer artístico mesmo, né? E como é que vai ser daqui para frente. A gente não sabe como é que vai ser. E artistas geralmente, a maioria, pelo menos a maior parte das linguagens trabalha basicamente com aglomerações, né? O teatro, eu acho que é a que mais é com aglomeração, né? Porque eu entrevistei há umas semanas atrás o Ricardo Guilherme, que é um diretor de teatro, e ele é um intelectual e ele compartilha a opinião de que o teatro é o palco com o público. Se eu transmito uma performance para a internet, isso não é teatro. Então, para ele, o teatro é essencialmente a aglomeração. Não sei qual a sua opinião sobre isso, mas um ponto que ele colocou. Então, tipo, como é que vai se fazer depois? A gente não sabe quando é que volta, né? São momentos de transformação que aí imagino que a gente vai ter que realmente dar as mãos e, É, e junto. essa pandemia colocou os artistas numa situação extremamente difícil, porque a gente vive pelo público, né? A gente precisa desse público financeiramente, mas também nessa troca de energia, nessa troca de afeto, porque a gente faz a arte para afetar, para Uhum. atingir o outro, para chegar no outro. Então, quando a gente não tem essa troca, essa presença energética, é o mesmo que a gente está fazendo com a parede, né? O mesmo não está valendo. Claro que virtualmente é a única maneira que a gente está fazendo agora e que chega, mas não é a mesma coisa, nunca será. Mas que se pense de formas para construir esse dinheiro que não está entrando. Porque não é só as pessoas que estão na frente, existem técnicos, existem Sim. montadores, é toda uma equipe, é A toda uma cadeia, equipe. a cadeia, a cadeia vai do artista do palco até o pipoqueiro da frente do teatro. Exatamente. E essas pessoas têm famílias, Então, é importante que se pense nessas pessoas que estão nesse momento sem essa renda, nesse momento precisando pagar sua conta, pagar seu aluguel. Então, como a gente pode tornar possível o trabalho nesse momento de pandemia? Como a gente pode se fortalecer enquanto classe, principalmente de pandemia? Porque a gente percebe que através desse governo não vai chegar, não. Uhum. Né? Que vem chegando, teve o emergencial, né? O emergencial da cultura, que não sei se você já viu, né? Sim, Que é sim. uma das pautas do emergencial, que é uma ajuda, mas não é nem de perto, não é nem de perto aquilo, né, que é necessário, né? Não é nem de perto. Enquanto vai vir, e quando houver essa censura, em que os editais, que é onde a gente consegue, né, colocar nossos trabalhos e que a gente consegue tá tirando uma renda, tiver essa questão ditatorial, a gente também não vai ter acesso a isso, entende? Então, Sim. se não houver ferramentas para a gente combater esse tipo de censura, e se a gente não tiver ferramentas de fortalecimento, e se a gente não tiver algum suporte financeiro, muitos artistas vão sofrer como já estão sofrendo. Muitos artistas vão passar por muitas necessidades. E é nossos amigos mesmo, assim, que a gente vê do dia a dia. É por isso que eu digo para as pessoas que fortaleça os artistas, cheguem junto, sabe? Tá rolando uma vaquinha, vá lá. Se você tiver ali aquele dinheiro, vá lá, divulgue, compartilhe, chegue junto. Porque nesse momento, mais ainda, nesse momento é mais importante ainda que haja esse fortalecimento para a cultura, que é valorizar o artista da terra, o pequeno artista ali. Tem pessoas que vivem exclusivamente da arte, sabe? Não tem nenhuma outra renda, é exclusivamente da arte. Então, acho que é importante que as pessoas cheguem junto, sabe? Cheguem junto mesmo e que os artistas comecem a pensar coletivamente para sair, para encontrar uma maneira de se fortalecer também. Porque enquanto tiver cada um por si, vai ser difícil. Uhum.
Verdade. Tem que pensar Querida, coletivamente, tem que pensar, a gente vê pautas, enfim. querida, a gente está nos 10 minutos finais aqui dessa live. Então, assim, eu já queria perguntar, se, já caminhando para o final, o que é que você tem feito? Quais são os planos? Eu sei que é difícil fazer projeções, mas conta aí pra gente, né? Então, como eu falei no início da live, né, que eu estava fazendo já um junteiro de poesias, né, que eu tenho guardado para lançar o livro. Tenho feito um junteiro de poesias que eu construí durante algum tempo. E nesse período, eu estou começando a me juntar aos meus. Estou me mobilizando em rede. Estou começando a me mobilizar junto com os meus, sabe? Que eu acho importante, Abner, como eu disse na minha fala, é se você se juntar aos seus. É você construir redes, é você já estou junto com as meninas a Ana, a Preta, que inclusive está participando aqui, para construir um projeto, né, do movimento negro, projeto de literatura para crianças negras. Sim, depois vai ter coisa boa, vai ter coisa boa aí para ser lançada. Então é isso. Eu tô nesse exato momento eu tô buscando coletividade, tô buscando me juntar aos meus para fortalecer, sabe? E sempre que me convido, estou participando de lives e podcast para tratar de assuntos é, sobre racismo, fascismo, qualquer uma das pautas que eu acredito que vá de encontro à justiça social, que vai de encontro à vida, à liberdade. Então, eu estou sempre fazendo isso. Então, estou me projetando para esse lançamento do livro e esse projeto do movimento negro, que também está na literatura, para as crianças. Estou nessas duas. E participando de lives, assim, me chamam, eu tô indo, me jogo mesmo. Saudade de aglomerar, Eita, saudade de é bom aglomerar, demais. saudade de aglomerar. E a gente não E sabe, né? amanhã tem o podcast, né? Que vai ao ar. Sim, Só reforçar amanhã tem um aí. podcast. Amanhã tem um podcast no Rapadura Consciência, falando sobre fascismo. Eu vou jogar nos meus stories o link para o Spotify, né? Para onde vocês poderem acompanhar. Acho importante, acho que nesse momento que a gente está em isolamento social, a gente contribuir da maneira que pode, sabe? E também, se não sente vontade de fazer nada, não faça nada. O importante é você se fortalecer, porque eu até publiquei recentemente se manter vivas e vivos na atual conjuntura é um ato político. É um ato político. Então se fortaleça, se fortaleça, se fortaleça. É importante se fortalecer nesses momentos, sabe? Porque tá barra, mas coletivamente a gente pode se ajudar, a gente pode estar se fortalecendo e vamos nessa. Não vamos, a gente não é nem besta de dar o gostinho não, viu? A gente não é É nem besta. verdade. Não é nem besta de dar o gostinho para esse povo. Jamais. E se eles querem nos ver Querida, comida a pó, é que a gente brilha mais, é que a gente tem mais força para seguir em frente. Vamos nessa. Felipe, querida, acaba de quero entrar. te Eita, agradecer. Felipe. Eu só vejo o povo entrando e eu falando, vou falar. Querida, quero lhe agradecer imensamente a disponibilidade. Eu adorei o papo, espero que a galera que acompanhou tenha gostado também, porque às vezes eu sinto vontade de ficar Né? batendo papo, assim, desse debate, assim, dessa coisa mais dialogada mesmo. Eu também E foi adoro. muito bom. Será que alguém quer fazer alguma pergunta? Esse é o momento. Faça agora para a gente poder Agora eu ir caso para sempre. no cálice para sempre. É. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma. Né? Enfim, eu agradeço muito, Abner, o convite. E eu acho importante, sabe, a gente ocupar mesmo. A gente tem que ocupar, a gente tem que ocupar nossos espaços. Presente, né, Rick? Isso mesmo. Presente mesmo. Beijo, Rick. É isso aí. A gente tem que ocupar, sabe? A gente tem que dar nossa cara a tapa
e ir ocupando, criando, reinventando. Eu achei maravilhoso essa sua ideia do pandemia cultural. Menino, meu Deus, já vou chegar numa live que a anterior foi com José Orlando. Pegue. Sinta, sinta, sinta aí. Já vou entrar no clima. Foi igual uma amiga Americana minha. da América do Sul, meu amor. Porque eu meio que mesclo, assim, algumas pessoas que já têm uma carreira. Aí eu chamei uma amiga minha, que ela tá fazendo mestrado em letras, que ela precisa de literatura, a Larissa Dias. E foi muito legal. E, tipo, eu coloquei ela no dia seguinte, após a live com o ex-ministro Juca, né? Ou seja, pra fazer Ah, eu a... participei também numa live com o Juca. Eu assisti, né? Assisti depois. Eu Mas foi... participei. Juca é uma pessoa fantástica. Ele é maravilhoso, gente. De uma lucidez, assim, necessária, sabe? De uma lucidez necessária. Necessária. Saudade de ter ministros Aham. lúcidos. Saudade de ter ministério e Saudade de com ter ministro. ministério. Saudade de ter E com ministro. presidência. Saudade de ter presidência. É, Saudade, saudade, saudade. o que temos Saudade de para hoje Gilberto é Gil. saudade. Saudade de Gilberto Gil. Aham. Por essa galera. Saudade essa galera. Querido, então, eu quero agradecer, né? Amei o papo. Só uma última coisa, eu queria que você mostrasse para o nosso público essas unhas que eu estava só observando. Esse azul. Azul, eu amo azul. Amo azul. Eu Qual é, amo a qual é cor. o azul? Que azul é esse? Só para dar a dica para quem quiser saber. Minha gente, é o azul royal. Azul royal. Levanta um pouquinho mais para a gente ver direitinho. Mas Aí. tá saindo já, minha gente. Essa minha unha descascada aqui. Eu Eu tava só amo, vendo esse azul passando. só veio o azul, né? Eu amo azul, gente. Azul é uma cor pra mim que, por simbolizar o infinito, né? Porque você olha pro céu é azul, você olha pro mar é azul. E é por isso que a minha paixão pelo azul. Eu sou infinitamente azul. Mas é isso, eu amei Então, estar aqui com vocês. ao Beijos, infinito e né? além. Ao infinito e além. E vamos nessa. Ah, Moreno, eu postei hoje, ele disse que ia querer fazer uma conversa com nós dois também, viu? Só chamar. Eu disse, Ah, não, ele já chamou. Aí eu te marcar e esqueci. mas Mas eu esse acho que eu menino. vi o comentário. Eu vi. E vou reclamar com o Renan, que ontem ele fez moído aqui no de José Armando e hoje ele não tá aqui. Não, o Renan é assim, Renan, acho Fez que foi a primeira moído. live que ele me assistiu das minhas PA de ontem. Pois, né? E as pessoas entrando agora, disse, gente, no fim, tá vendo? É, Mas, gente, aí vocês vão ter que assistir depois aí na IGTV. Mas a depois galera, a gente. quem não me segue, siga aqui o Pandemia Cultural. Eu volto terça-feira. Agora eu tô entre terça, quarta e quinta. Terça-feira eu tô de volta com o Sueldo Soares. Vou bater um papo aqui com o nosso. Sueldo é muito massa. É, Ele sempre tá e faz pra gente. Sueldo é tipo foda. Oi, Felipe. Ah, chegando meu filho. A gente aqui tentar se espinar, o povo chegando, tá vendo? é só oi, tchau. Oi, tchau, galera. Eu chegar Então, cedo, galera, valeu. fazer aglomeração cedo. Fazer aglomeração cedo. Miciane também É. entrando agora. Miciane, mulher. A Beijo. aglomeração, então, agora vai ser na live de Zé. Daqui a pouquinho, de 8 horas no YouTube. Tô indo pra lá. Menina, aglomeração em Zés, é mesmo. É. Utilidade pública. A gente se encontra na mesa de som, do lado da mesa de som, beleza? Como sempre, pra ninguém se perder. Tchauzinho, galera. Terça-feira tô de volta aí. Beijão, brigadão. Beijo. E Até. Me chama que até eu a vou. próxima. É só chamando que eu já me jogo. Me chama que eu vou. Beijo. Valeu.